Bem-vindos a bordo, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Eduardo e esse é o canal A Deriva nas Ideias. E hoje a gente vai trazer um tema, mais uma vez, polêmico, mas muito importante. A gente tá ficando bom nesse negócio de polêmica. Exatamente, todos os dias um tema polêmico. Mas não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e esses vídeos. E assim, maratona os vídeos. É muito importante ver até o final para você pegar o sentido completo, porque muitas vezes as pessoas veem só uma parte e a parte não é o todo. Exato. E a gente vai falar um muito pouco disso. Agora assim, maratona os vídeos. Tem vídeo bom de tudo quanto é jeito. Eu pessoalmente, eu tenho muito orgulho do nosso vídeo sobre o mundo sem internet. Nossa, esse vídeo ficou bem reflexivo. Tem vários vídeos. Esse eu confesso pra você que eu fiquei assim, mexeu comigo, eu gostei muito. A gente tem uma palestra sobre bullying também gravada, muito boa. Ótimo. E aquilo, badala o sininho pra não perder nenhuma notificação e ficar por dentro dos vídeos das lives. A gente tá mudando alguns horários, então... Inclusive estamos com cenário novo, né? Cenário de informação. Informação. Vamos fazer algumas coisas, umas mudanças, mas é muito importante, né, o apoio de vocês para o canal crescer, né? A gente está ainda tentando, se adaptando, mas estamos construindo algo bem legal. Vai ficar top. E qual é o tema de hoje, irmão? Hoje o tema é revoltante. Hoje é dia de deixar o brasileiro pistola. Vamos falar o nome do vídeo e falar o contexto de algo que aconteceu e trouxe a gente a esse tema. Xenofobia, histórias únicas e patriotismo. Exatamente, eu lembrava de histórias únicas. Então, deixa eu contar o contexto, o que aconteceu. Na Alemanha, um livro infantil foi colocado, lá tem umas historinhas de como que é as crianças ao redor do mundo. A nossa canequinha, olha, aqui, personalizada. Em breve nós abrimos lojinha, vocês compram no lojinha. Isso aí. Então, nesse livro, tinha uma criança, alemã. Marco. O personagem é o Marco. O nome clássico alemão, Marco. E ele ia pra escola, se alimentava, tinha uma vida como uma criança normal alemã, O trecho do que tá no livro, da apresentação dele, é assim: olá, meu nome é Marco, eu não vou à escola. Esse é o do Rio de Janeiro, Eu tô falando do alemão primeiro, porque o alemão é verdade, uma criança normal. Tá? Tu tá pegando o contexto. Aí, mas mostrava em várias crianças de vários países, só que o do Brasil, Aí você pode falar: olá, meu nome é Marco, eu não vou à escola, eu moro no Rio de Janeiro, no Brasil. De manhã eu procuro restos de comida nas latas de lixo. Eu quero me tornar um jogador de futebol profissional. Então, gente, a problemática é gigantesca em vários sentidos. Primeiro, se você passar, não que isso não aconteça. A gente sabe que, infelizmente, nós temos essa realidade aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. Porém, contudo, todavia, isso é a exceção. Não é que todas as crianças catem lixo depois do almoço para poder comer. É a exceção da regra. Infelizmente, a gente tem crianças passando fome, a gente tem crianças revirando lixo. É sonho de 9 entre 10 crianças serem jogadoras de futebol. Mas esse contexto de juntar tudo num lote só é raríssimo. É exceção da exceção. Nós entramos num vídeo que meu irmão me apresentou, eu não conhecia. A gente vai falar um pouco mais a respeito. Mas muito importante, em que a autora, Chimamanda, ela fala da situação de histórias únicas. Vamos adiante, eu sigo o roteiro. Tá. Eu ralei muito escrevendo esse roteiro. Vamos lá. Segundo a editora, o livro já foi retirado de circulação e será reeditado sem a fala preconceituosa. Porém, o estrago já foi feito. E na verdade, só um detalhe que não deve estar aí. Esse livro já foi refeito. Ele já foi tinha merda, Já tinha. Não, era pior. Ele era pior, porque a criança nem estudava, ele só vivia nas ruas e catava lixo. Aí colocaram que ele vivia nas ruas, ele comia ali resto de lixo, mas tinha o sonho de ser jogador de futebol. Aí a pessoa se pergunta, tá, mas o que isso impacta o Brasil? Cara, impacta muito. Por exemplo, a gente está falando de construção da imagem no país. As crianças que estudam com esse livro vão fazer a imagem do país assim. E aí, amanhã ou depois, quando essa criança for um empresário, ela não vai querer contratar um mão de obra brasileiro, porque brasileiro come lixo e não vai pra escola. Aí, nesse momento, eu lembro do episódio dos Simpsons. Fato? Simpsons no Brasil, Fila de mambo pra qualquer lugar. Fila de mambo. Passava rato e macaco, assim, correndo todo momento que tinha. Era o macaco montado no rato, rato montado no macaco. Não, era filhinhas de rato. A capital do Brasil era Buenos Aires.
Então, são coisas que, claro, tem uma crítica, nós entendemos até o fundo da crítica, mas ao mesmo tempo é como o americano especial, né? Porque os Simpsons reflexo dos Estados Unidos, vê a gente. Sim. Oi, Lisa. Obrigado pela sua doação. Por causa da sua generosidade, eu comprei sapatos maneiros que vão durar muitos carnavais. Valeu, gatinha. Pam, 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 pam. E com o troco do dinheiro, o orfanato pôde comprar uma porta. Agora os macacos não podem mais me pegar. Ah, não! Eles adoram brincar comigo. Temos que encontrar esse menino. O quê? Eu tô preocupado mesmo. Tá bom, eu quero ver os macacos. Olha só, algumas dicas de viagem. Só bebam água mineral. Não entrem em um táxi não licenciado. E não esqueçam, eles têm um inverno durante o nosso verão. Calma aí. Então é frio em agosto? Isso mesmo. E em fevereiro é quente? Uhum. Então é a terra do contrário. Ladrão corre atrás da polícia, o gato tem cão. Não, pai, é só o tempo. E a neve cai pra cima? Cai. Uhul! Aqui diz que a gente pode ir a qualquer lugar entrando numa linha de conga. Estou nessa, Marge. Me leve pro hotel. Minha mão está na bunda de um cara. Esse cara deve malhar. Hotel Rio sem dinheiro. Eles gostam de futebol por aqui. Chuta! Gol! Olha só, Marge, eu sou brasileiro. Bart, o que está assistindo? É pra crianças. Esquidô. Que vizinhança encantadora! Mãe, essas são as favelas. O governo pintou elas de cores vivas só para que os turistas não ficassem ofendidos. Tudo lindo! Saca só os ratos. Eles parecem balinhas. Deve ter 1 milhão de crianças aqui. É impossível encontrar o Ronaldo. Ronaldo? Conhece ele? Ah, não. Eu só distraí vocês para os meus filhos poderem roubar. Ah, olha só esses coatis empalhados! A Maggie adoraria ter um. Acho melhor comprar só esse bracelete. Ui, tudo aqui está vivo! Táxi! Táxi não licenciado. Meu camaradinha, eu acho que isso aqui é um sequestro. Então não preciso pagar a corrida? Eu acho que não. Uhul! Meu irmão, acho que você não tá entendendo qual é a seriedade da situação. Tá bom. Me leve, mas deixa o menino ir. Eu acho que ele já se mandou. Cachorro. Refere. Ah, seu pai teria adorado isso! A bebedeira, a sexualidade ambígua! Ah, eu tenho que ir embora daqui! Aí, você não pode fugir do carnaval, porque até correr é uma forma de dança. Estão pegando fogo e estão dançando. Ai, eu acho que vou dançar e me preocupar ao mesmo tempo! Então, a questão dos Simpsons é como é retratado o Brasil, não só na visão estadunidense. Sobretudo na visão Sobretudo estadunidense. neles, mas a Europa também vê assim. Basicamente, não vou falar África, porque a África, coitada, né? Tem a A questão. África tem uma visão até muito positiva do Brasil. Tem a questão que todo mundo, né? O mundo inteiro, que eu falo todo mundo, o mundo inteiro tem uma visão também muito negativa da África. E tem um lance também, que isso não é novidade, já aconteceu outras vezes. Eu tava pesquisando em 2006, o antigo jogador, hoje ele é dirigente, tá? O jogador de futebol Thierry Henry, francês, baita jogador, foi campeão do mundo com a França, fez parte daquele time do Arsenal, que foi campeão invicto pela primeira vez na história da Premier League, baita jogador. E aí ele tava falando que ele é um ótimo jogador, mas ele nunca vai ser o melhor do mundo, os brasileiros sempre vão ser os melhores do mundo.
porque os brasileiros já nascem jogando bola e não vão pra escola. Nas palavras dele, eu me dei o trabalho de procurar a citação. Ele disse exatamente: no Brasil, já nascem com uma bola nos pés, na praia, na rua, na escola. Onde se olha, estão jogando futebol. Quando eu era criança, pedia à minha mãe se eu podia brincar, e ela muitas vezes negava. Eu estudava das 7 às 17. No Brasil, as crianças jogam bola das 8 às 18. Agora me falem nos comentários, isso é verdade? Isso é uma realidade? Pode até ter uma criança que joga muito futebol, mas mesmo assim é impossível uma criança jogar de futebol de 6 do amanhecer ao anoitecer. Até tem, quando eu era moleque, porra, acontecia. Não, mas assim, todos era os dias, exceção. todos E os aí, dias é assim, impossível. a gente hoje vive uma realidade de toda criança estar matriculada na escola. Se não vai na escola, dá problema, tá errado. E assim, óbvio, a gente não tem a jornada educacional que a gente deveria ter, que é o horário integral. A gente de fato não tem 10, 12 horas de ensino por dia. A gente, na melhor dos casos, tem 7 aqui no Rio de Janeiro, que é a turno único, né? Escola de tempo integral. E a ideia é universalizar. Mas 7 horas já é melhor do que 4. Sim. E assim, 4 todo mundo vai. Então não tem essa coisa de, ai meu Deus, a criança não estuda. Estuda, e estuda bastante. Tem que estudar mais. Mas não existe essa realidade que é pintada, né? E aí a gente entra na questão da Chimamanda Adichie, que é um livro maravilhoso, que é O Perigo da História Única. É uma obra que deveria ser lida por todo mundo. Ela é uma autora nigeriana, e a Nigéria é um país, hoje, potencialmente um dos mais populosos do mundo. Isso aí. Disputa com a Índia e com a China. É um país que, dentro da realidade africana, é um país rico. Dentro da realidade africana. Hoje a Nigéria tem universidades de ponta, uma classe média estabelecida, grandes cidades, mas a gente, quando pensa na África, pensa em uma coisa só, que é a história única, né? A visão que nós temos fazendo de como se fosse uma única situação, como na verdade inteiro, quando na verdade, até mesmo, por exemplo, no Brasil, a realidade no Amazonas é a mesma do Rio de Janeiro? Claro que não! Não, que é a mesma no Nordeste? Não, que é a mesma no Rio Grande do Sul? Não, nós somos um país plural, como todos os países normalmente são. E aí a gente vai colocar um trechinho da Chimamanda explicando ela mesma. Agora. Um ponto, agora, pum, cortou, falou. Sou uma contadora de histórias e gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que gosto de chamar o perigo de uma história única. Eu cresci num campus universitário no leste da Nigéria. Minha mãe diz que eu comecei a ler com 2 anos, mas eu acho que 4 é provavelmente mais próximo da verdade. Então, fui uma leitora precoce, e o que eu lia eram livros infantis britânicos e americanos. Eu fui também uma escritora precoce. E quando comecei a escrever por volta dos 7 anos, histórias com ilustrações em giz de cera, que minha pobre mãe era obrigada a ler, eu escrevi exatamente os tipos de histórias que eu lia. Todos os meus personagens eram brancos, de olhos azuis. Eles brincavam na neve e comiam maçãs. Eles falavam muito sobre o tempo, em como era maravilhoso o sol ter aparecido. Agora, apesar do fato de que eu morava na Nigéria, eu nunca havia estado fora da Nigéria. Nós não tínhamos neve. Comíamos mangas e nunca falávamos sobre o tempo porque não era necessário. Meus personagens bebiam muita cerveja de gengibre porque as personagens dos livros britânicos que eu lia bebiam cerveja de gengibre. Não importava que eu não soubesse o que era cerveja de gengibre. E por muitos anos depois eu desejei desesperadamente experimentar cerveja de gengibre. Mas isso é outra história. A meu ver, o que isso demonstra é como somos impressionáveis e vulneráveis face a uma história, principalmente quando somos crianças. Porque tudo o que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras. Eu me convenci de que os livros, por sua própria natureza, tinham que ser estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. As coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e não eram tão fáceis de encontrar quanto os estrangeiros, mas devido a escritores como Chinua Achebe e Kamara Lai, eu passei por uma mudança mental em minha percepção da literatura. Percebi que pessoas como eu, meninas com a pele cor de chocolate, cujos
cabelos crespos não podiam formar rabos de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que eu lia. Eles mexiam com a minha imaginação, me abriam novos mundos. Mas a consequência inesperada foi que eu não sabia que pessoas como eu podiam existir na literatura. Então, descobrir escritores africanos resultou numa coisa: me salvar de ter uma única história sobre o que os livros são. Venho de uma família nigeriana convencional de classe média. Meu pai era professor, minha mãe é administradora. Então tínhamos, como era normal, empregada doméstica que frequentemente vinha das aldeias rurais próximas. Então, quando fiz 8 anos, arranjamos um menino para casa. Seu nome era Fide. A única coisa que minha mãe nos disse sobre ele foi que sua família era muito pobre. Minha mãe enviava inhames, arroz e nossas roupas usadas para sua família. E quando eu não comia tudo no jantar, minha mãe dizia: termine sua comida. Não sabe que pessoas como a família de Fide não têm nada? Então eu sentia uma enorme pena da família de Fide. Num sábado fomos visitar a aldeia dele. E a mãe dele nos mostrou um cesto com um padrão lindo, feito de ráfia seca por seu irmão. Eu fiquei atônita. Nunca havia pensado que alguém na família dele pudesse realmente criar alguma coisa. Tudo o que eu tinha ouvido falar sobre eles era de como eram pobres. Assim havia se tornado impossível para mim vê-los como alguma coisa além de pobres. Sua pobreza era minha história única sobre eles. Anos mais tarde, pensei nisso quando deixei a Nigéria para cursar universidade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos. Minha colega de quarto americana ficou chocada comigo. Ela perguntou onde eu tinha aprendido a falar inglês tão bem e ficou confusa quando eu disse que, por acaso, a Nigéria tinha o inglês como sua língua oficial. Ela perguntou se podia ouvir o que ela chamou de minha música tribal e, consequentemente, ficou desapontada quando eu toquei minha fita de Mariah Carey. Ela presumiu que eu não soubesse como usar o fogão. O que me impressionou foi que ela sentiu pena de mim antes mesmo de ter me visto. Sua posição padrão para comigo, como uma africana, era um tipo de arrogância bem intencionada, piedade. Minha colega de quarto tinha uma única história sobre a África, uma única história de catástrofe. Nessa única história não havia possibilidade dos africanos serem iguais a ela de jeito algum. Nenhuma possibilidade de sentimentos mais complexos do que piedade. Nenhuma possibilidade de uma conexão com humanos iguais. Devo dizer que antes de ir para os Estados Unidos, não me identificava conscientemente como uma africana. Mas nos Estados Unidos, sempre que o tema África surgia, pessoas vinham a mim, não importava que eu não soubesse nada sobre a Namíbia. Mas acabei por abraçar essa nova identidade e, de muitas maneiras, agora eu penso em mim como uma africana. Mas ainda fico um pouco irritada quando referem-se à África como um país. O exemplo mais recente foi meu maravilhoso voo dos lagos, 2 dias atrás. Não fosse um anúncio de um voo da Virgin sobre o trabalho de caridade na Índia, África e outros países. Então, após ter passado vários anos nos Estados Unidos como uma africana, comecei a entender a reação da minha colega para comigo. Se eu não tivesse crescido na Nigéria, e se tudo que eu conhecesse sobre a África viesse das imagens populares, eu também pensaria que a África era um lugar de lindas paisagens, com maravilhosos animais e pessoas incompreensíveis, lutando guerras sem sentido, morrendo de pobreza e AIDS, incapazes de falar por eles mesmos e esperando serem salvos por um estrangeiro branco e gentil. Eu veria os africanos do mesmo jeito que eu, quando criança, havia visto a família de Fide. E a questão toda é, quando a gente não sabe o suficiente sobre um lugar, o que a gente faz é completar. A generalização. Exato. E a gente completa com preconceito, que a gente às vezes nem sabe que tem. A gente enche as lacunas com algo que fique fácil de deduzir, Exato. quando essa dedução fácil, na verdade, ela é preconceituosa, generalista. Sim, né? E muito rasa. Rasa, exatamente rasa, a palavra que eu queria. Porque a gente não sabe, então a gente completa com o que a gente viu no filme, que é um recorte da visão de alguém, que a gente viu numa animação, a gente viu numa notícia, que é sempre um recorte muito limitado. O que acaba é que a gente cria um modelo mental de uma realidade que não existe, e é o pior cenário, porque é muito mais fácil você construir uma visão a partir da certeza do desconhecimento, da humildade de reconhecer não saber,
do que construir a partir de um preconceito. Que primeiro você tem que desconstruir essa imagem. Mas é uma coisa que eu quero botar, um ponto que não é tão fácil. Porque aconteceu, eu lembro de quando a gente era criança, passou um documentário falando que as crianças passam fome na África. Sim. Eu fiquei anos com aquela visão na cabeça. Sim. Né? Tanto Da de um Etiópia. trauma, da Etiópia. Lembro bem. Tanto o trauma de ver aquela realidade que me chocou, como também generalizar por falta de conhecimento e ignorância, como se aquilo fosse acontecendo na África inteira. Exato. Quando era uma situação específica dentro de um país, que estava em guerra civil. E uma questão pontual na história desse país, que não era a realidade. A Etiópia é um país de história milenar. Exatamente. Então a gente vive esse risco da história única, do desconhecimento, como vivem os alemães. Esse livro, ele é fruto disso. Ele é um fruto de uma história única nascida do preconceito. Exatamente, gente. Então, vocês entendem o perigo de generalizar, o perigo da história única que foi apontado aqui, né? O perigo de invisibilizar e também diminuir a cultura de um país para uma única visão de um ponto específico. E aí, nesse encerramento, a gente tem que entrar num ponto fundamental, que é o patriotismo. Exato. O que é patriotismo? Patriotismo é você ter orgulho da sua pátria. Que é algo Mas não construído. é um orgulho ufanista, é um orgulho crítico. Exatamente. O patriotismo é algo construído. O que é o patriotismo aqui no Brasil? No Brasil, né? É a nossa música, a nossa cultura, o amor ao futebol, que foi escolhido como esporte nacional. É não aceitar gringo falar mal da gente. Também, né? Você ter orgulho da sua nação e você defender ela como se fosse sua família. Exato. E assim, é óbvio, a gente sabe que a gente tem inúmeros defeitos. De fato, o Brasil tem um desempenho muito ruim no PISA, que é os testes de leitura e cálculo que o Brasil faz anualmente. A gente tem que melhorar esse desempenho, a gente tem que crescer nesses aspectos, a gente precisa melhorar a nossa sociedade, que está realmente, assim, é absurdamente desigual. A gente tem que reduzir a desigualdade social, a gente tem que melhorar a estrutura do país, mas a gente não pode baixar a cabeça para gringo e aceitar que eles fiquem malhando a gente à toa. Verdade. O que aconteceu foi tratado pelo Ministério das Relações Exteriores como uma ofensa ao Brasil, foi cobrado da Alemanha isso, a Alemanha reconheceu o erro e vai tentar corrigir. Só que, como diria a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela não volta pro dentifrício. Exatamente. Ou seja, leite derramado, não adianta chorar em cima. Eu pensei num ditado horrível, mas só que eu não vou falar. Agora é reconstruir uma imagem, trabalhar nisso e cobrar da imprensa. E também ter o próprio senso crítico da sua própria visão única, como eu tenho com essa questão, por exemplo, que eu, quando era mais novo, tinha essa visão da África, que era só aquela visão da Etiópia, das crianças da Etiópia, como se fosse uma coisa na África toda. É a guerra, eu falo isso sempre para meus alunos. Para aprender, primeiramente você tem que ter humildade de reconhecer que não sabe. E lembrar que todos os dias você não aprende. Sim. Uma pessoa que acha que sabe tudo, ela não sabe nada. Não sabe nada. Temos que fazer um vídeo sobre o efeito Dunning-Kruger. Eu estou estudando agora para um concurso. Todo dia, pro exame de ordem de contabilidade. Todo dia que eu estudo, eu fico mais preocupado. Porque é tanta coisa que você sabe que não sabe. Exatamente. Nossa Senhora. Mas aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você tem alguma história única dessas construída, que você construiu em cima de preconceito? É algo que você achava como verdade absoluta, que você viu na verdade que não é? Então vamos pensar nisso, vamos organizar isso. E o mais importante, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Gente, a gente conta com a sua ajuda. Não esquece que você também faz parte do canal. Vamos junto nessa e até o próximo vídeo. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.